Bom, esse trabalho começou em 2010, quando a gente conheceu um grupo de surdos que estava se interessando pela doutrina espírita, estava se interessando pelas palestras espíritas, o trabalho da Casa Espírita, né? Motivado por um jovem que era filho do nosso dirigente da casa na época. E ele tinha, como ele frequentava a Associação dos Surdos, né? Ele tinha as amizades lá, né? E o pessoal começou a frequentar. Na Casa Espírita, na época, tinham lá intérpretes. E eu fui também me agregar a esses intérpretes, fiz o curso e tudo, mas a gente via que existia uma carência muito grande em você repassar os conhecimentos espíritas adiante, porque o surdo, ele tem umas certas limitações culturais, assim, até as questões de estudo, porque não dá para abranger todos os assuntos com eles, né? Não são assuntos assim, do dia a dia comum. A doutrina espírita, principalmente, não é uma doutrina assim, do dia a dia comum das pessoas. Até que quem ouve mais fácil, porque um vídeo aqui, colar uma conversa e outra com essas pessoas, mas o surdo ele é muito limitado. Acaba que o surdo, ele cria entre eles uma comunidade mais fechada. Eu costumo dizer que o surdo é como se fosse um estrangeiro vivendo no nosso país. Então, quer dizer, uma comunidade que você tem de italianos, uma comunidade alemã, uma comunidade americana, a comunidade dos surdos é essa. Então, quer dizer, fica uma cultura muito, muito local. E assim, a gente teve que, e para a gente entrar com a doutrina entre os surdos, nós tivemos que primeiramente quebrar essa barreira da religião. Explicar que além de religião, era uma ciência, e o que chamava mais a atenção da comunidade surda era quando você falava de lei de causa e efeito e você justificava a deficiência por meio da reencarnação. Isso era um assunto que chamava muita atenção, porque o surdo, assim, o próprio surdo, ele não se julga deficiente, ou se julga menos, ou tem uma coisa a menos. Ele sabe que é diferente, que tem uma diferença. Mas no dia a dia não afeta muito assim a vida em sociedade. Mas ele entender por que perdeu a surdez com tal idade, por que aconteceu o acidente, por que sofreu preconceito dos pais, que nós tínhamos casos assim, de às vezes muito sacrifício, muita violência por causa da deficiência, falta de entendimento, né? Nós tínhamos, não só surdos, mas nós tínhamos mesmo lá uma cega que frequentava a nossa casa espírita. A mãe não gostava que ela andava com a bengala na cidade lá onde elas moravam lá, porque tinha vergonha dela ser cega. Os deficientes físicos, de maneira geral, enfrentam esse problema. Um outro barreira que nós tivemos que enfrentar é a barreira do idioma. Nós não termos os sinais referentes à doutrina espírita. Você poder falar de um surdo de mediunidade, poder falar de um Bezerra de Menezes, poder falar de Chico Xavier. E como é que você desenvolve esses sinais? Como é que você fala para o surdo sobre o fluido universal? Porque toda a referência religiosa que nós temos a respeito do contexto, não só bíblico, né, mas de maneira geral as religiões, a maior fonte de informação vem dos evangélicos, dos protestantes. Eles têm livros realmente com bastante sinais, com bastante estudo, né? Os Testemunhos de Jeová têm muitos vídeos gravados, mas nenhum deles contemplava esses sinais. Então nós tivemos, depois que eles conseguiram entender a proposta espírita, a proposta de terceira revelação, quem foi Allan Kardec, e abrir a mente para que esse conhecimento espírita é um conhecimento importante, e tentar fazer eles entenderem o vocabulário espírita, que foi o segundo grande desafio. Esse foi o maior desafio, aliás, é um desafio que caminha com a gente até hoje, porque a gente tivemos que buscar conhecimento em várias outras instâncias de Libras no Brasil. Eu lembro que na época que eu estava estudando, para poder passar para os surdos, nem que seja uma pequena palestrinha espírita, passar em Libras, eu lembro que na época eu entrei em contato, por indicação, com uma surda lá de São Paulo, chamada Mônica. Ela era surda na época, a gente conversava por meio do Skype, em Libras, né? Então, às vezes até ela digitava naquele antigo Messenger que tinha no PC, né? Digitava lá, trocava algumas mensagens, assim. E ela me explicando os sinais que se usava em São Paulo. Aí, junto disso, eu busquei no meu professor de Libras, que foi o professor Edson. O professor Edson foi o que trouxe a Libras do Rio de Janeiro para Goiás. Foi um dos fundadores da Associação Espírita. E ele me ensinou sinais que ele conhecia do Rio de Janeiro. Ele era evangélico, mas ele entendia que o surdo precisava de Deus, tanto qualquer religião, não importava, né? E aí eu fui buscando, pesquisando esses sinais, montando um vocabulário importante para os surdos. Hoje eu tenho arquivado comigo 500 sinais religiosos, voltados especificamente para as questões do Evangelho e a questão da doutrina espírita. Eu estou formatando isso num livro, é difícil porque eu estou desenhando e tal, né? Eu pretendo lançar ele daqui a uns anos, mas é um trabalho moroso, mas quem espera que pode se tornar um material de referência, né? A gente, como está acostumado a visitar muitas casas espíritas, conversar com muitos espíritas, sempre que a gente vai, eu gosto de observar quem é o público da casa espírita. Porque assim, a casa espírita é voltada, teoricamente, voltada para todo mundo. Mas se não tiver uma rampinha, um banheiro acessível, o cadeirante não vai. Se você vê uma casa espírita sem cadeirante, você pensa assim, olha, mas onde estão os cadeirantes? Pode ser que esteja faltando acessibilidade.
Você não vê o surdo na casa espírita, por quê? Por uma questão básica, quando você não tem um intérprete. Às vezes, numa casa espírita, você não vê crianças. Por quê? Porque não tem uma pessoa responsável por uma evangelização naquele momento, naquela atividade, poder receber quem vai com criança, os pais que precisam. E aí, se você não recebe a criança, você às vezes não recebe nem pai nem mãe. Então, todo lugar que a gente vai, a gente vê que existe alguma coisa a ser melhorada ainda, sabe? Assim, não tem aquele lugar perfeito ainda, uma casa espírita perfeita. Né? Quer dizer, os dados mostram que a quantidade de deficientes físicos são muito grandes. Os dados. Nós não estamos vendo essa quantidade de deficientes físicos na casa espírita. Por quê? Por que eu não estou vendo lá assim, um cadeirante, um cego, um surdo, uma pessoa, às vezes, sabe, até que vem numa cama, num leito, assim, sendo trazido? Por que eu não estou vendo esse pessoal lá? A bengala, a muleta, por que a gente vê pouco isso na casa espírita? Sendo que, na teoria, poderia até ser nosso público principal, os que precisam de um consolo, né? Onde é que está esse pessoal? Então, quer dizer, a observação que a gente faz mais é nesse sentido, né?